Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre uma curiosidade que muita gente não percebe. Como uma guerra que acontece do outro lado do mundo pode afetar diretamente a vida do brasileiro. Quando ocorre uma guerra, existe um aumento na estabilidade da região. Isso pode afetar a produção e distribuição do petróleo, fazendo com que o preço internacional suba. É aqui que entra o impacto no Brasil. Mesmo sendo um dos países com a produção própria, o Brasil acompanha o preço internacional do petróleo. Ou seja, quando o preço sobe lá fora, isso acaba refletindo aqui dentro também. Na prática, isso significa combustível mais caro, aumento no custo do transporte e como praticamente tudo depende do transporte, isso acaba também impactando os preços dos alimentos, diversos produtos que a gente consome no dia a dia. Ou seja, mesmo sem estar em guerra, o brasileiro sente os efeitos do dia a dia e principalmente no bolso. E tem mais, quando os preços sobem, isso pode gerar inflação. E isso, em muitos casos, o próprio sistema tributário acaba ampliando esse impacto, já que diversos impostos incidem sobre esses produtos. Isso demonstra como o mundo está totalmente conectado. Decisões, acontecimentos internacionais podem afetar diretamente a economia brasileira e a vida das pessoas no geral. Por isso, entender sobre esses temas não é necessariamente uma curiosidade. Em alguma forma, entender como o sistema funciona e como ele impacta você todos os dias é essencial para você, numa situação difícil, conseguir sair ou até mesmo não se prejudicar tanto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal porque eu sempre vou trazer explicações simples sobre esses temas que influenciam a vida das pessoas. E pouca gente explica de forma clara. A importância do Oriente Médio no petróleo. O Oriente Médio concentra cerca de 48% das reservas mundiais de petróleo. Quase metade do petróleo do mundo está concentrado nessa região. Países como Iraque, Arábia Saudita e Irã estão entre os 5 maiores produtores. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, controla grande parte da produção mundial de petróleo e influencia diretamente os preços. Como a guerra afeta o preço? Guerra gera risco, risco gera menos oferta, e daí o preço sobe. Quando há conflito, existe risco de interrupção na produção ou no transporte. Isso reduz a oferta e aumenta o preço. No Estreito de Hormuz, cerca de 20% do petróleo mundial passa por esse estreito. Se houver bloqueio, o risco nessa região, o impacto do preço é imediato no mundo inteiro. Mas o que isso tem a ver com o Brasil? A Petrobras segue a política de preços baseada no mercado internacional. Mesmo produzindo petróleo, o Brasil acompanha o preço global. Por isso, existe esse impacto direto. Esse impacto sobe o combustível, os preços ficam elevados do transporte, dos alimentos, da inflação, e tudo isso gera uma cadeia de resultados negativos que impacta a vida das pessoas. E ainda, na regra da tributação, isso incide ICMS, PIS, COFINS e outros tipos de tributos vigentes aqui no Brasil. Além do aumento internacional, ainda existem impostos que incidem sobre combustíveis, aumentando ainda mais o preço final. O preço dos combustíveis no Brasil é resultado de fatores internacionais, política de preços e carga tributária. Agora, um ponto importante que pouca gente observa: se esses conflitos se prolongarem ou intensificarem, existe o risco de um impacto ainda maior na economia global. Historicamente, o mundo já passou por situações semelhantes, como as crises do petróleo ocorridas na década de 70, quando os conflitos no Oriente Médio provocaram uma forte redução da oferta de petróleo e uma disparada nos preços. Naquele período, diversos países enfrentaram uma inflação elevada, desaceleração econômica e aumento generalizado do custo de vida. Se houver estabilidade prolongada em regiões estratégicas de produção, distribuição do petróleo, a tendência é o aumento contínuo dos preços no mercado internacional. E isso pode gerar um efeito em cadeia, aumentando o custo de energia, a elevação dos preços do transporte, e isso afetando diretamente a vida dos brasileiros. O encarecimento de produtos podia ser consequência disso, e a pressão inflacionária a todo vapor. Ou seja, não se trata apenas de um conflito regional. Dependendo da sua duração e intensidade, os efeitos podem se tornar em uma crise internacional com reflexos diretos na economia de diversos países, inclusive o Brasil. Então, atente-se à situação, acompanhe, porque isso não é bom para ninguém.
Mas você ficar sabendo da situação, poder se preparar para uma possível crise, é de suma importância para que você não sofra tanto no final dessa história ou quando ela ficar ainda pior. Esperamos aí que toda a paz reine, que a paz seja assegurada e garantida, mas não é isso que está acontecendo ultimamente, de acordo com as políticas adotadas pelos Estados Unidos. Enquanto o Brasil ganha em parte porque o preço do petróleo é baseado no preço internacional, tem outro lado que tudo fica mais caro. O governo arrecada um pouco mais, porém as famílias de classe baixa sofrem com o aumento do preço e não haverá nenhum tipo de aumento das suas receitas, como no trabalho, coisas do tipo. Aí é onde você vê o mercado ficando mais caro, o transporte, a gasolina, o combustível em geral, mas sem aumento de salário, e aí vem a inflação, vem toda aquela problemática, aquele sofrimento que o brasileiro já passou não muito tempo atrás. Se você gostou do conteúdo, acompanhe a gente, que a gente vai estar sempre divulgando conteúdos como esse que impactam a vida das pessoas para que elas possam saber de forma mais simples o que fazer, o que pode ser feito, o que pode acontecer em cada situação, e isso com certeza contribuirá para o desenvolvimento melhor da sua vida. Acompanhe nossos vídeos em redes sociais, se inscreva no canal e qualquer novidade deixe um comentário, pode mandar uma mensagem que a gente responde. Muito obrigado e até a próxima.